Eu sou a Gabi e este é o Livros em Conserva. E vai ter spoiler nesse vídeo, que eu vou falar de Se Eu Pudesse Contar as Estrelas e Se Eu Pudesse Ver as Estrelas. Então, com certeza vai ter spoiler. Este livro trata de um tema polêmico, pesado e triste, que na Terra do Nunca, a Terra do Nunca existe. Realmente. E as crianças que não tiveram a chance de sair da barriga das próprias mães, por escolha das mães, elas acordam no lago com 7 anos de idade. E elas têm, né, na Terra do Nunca, elas têm a chance de ter uma vida, já que isso foi negado para elas aqui na Terra. E eu acho que a Becca Mackenzie, autora do livro, fez um trabalho muito bonito e de pensar o que será que acontece? Não sei de onde ela tirou essa história. Não costumo ver entrevista, nem muita coisa dos autores falando de suas próprias obras, assim. Eu acho essa história linda. E é uma história cristã, com fundo, né? Com base cristã. Com a base cristã. Tá certo. E nesse livro nós seguimos a vida da Alison, que surge nesse lago com mais ou menos uns 7 anos. E ela é adotada por uma senhora, porque lá na Terra do Nunca, mesmo que eles apareçam, entre aspas, nasçam lá e não aqui, lá eles não podem ter filhos entre eles. Que horror. Meio esquisito que eu falei. Mas mesmo quando eles são adultos, eles não podem ter filhos. Então, eles podem adotar essas crianças que aparecem no lago. E a Alison, ela... eles vão crescendo, eles participam de uma escola, e nessa escola, eles têm um dia em que eles vão uma parte da escola que é uma mini floresta, um bosque, e que eles colhem uma flor, que essa flor vira um espelho, que vem até como brinde. No segundo livro, que é um espelho assim. E nesse espelho, essas crianças elas podem ver a mãe na Terra, ou não. Se elas não quiserem ver, elas não precisam. Mas elas têm de conhecer o rosto da mãe. Que não quis tê-las. Triste, bem triste, mas muito interessante. E a Alison, quando ela consegue esse espelho dela, e ela vê a mãe, eu não sei se é nessa primeira vez que ela vê a mãe, ela já vê a mãe chorando. Eu não sei. Mas quando ela vê a mãe, é a decisão que ela tem, que elas tomam ali na hora, que eu vou dar um jeito de conhecer a minha mãe. E é parte daí a história. Ela quer conhecer a mãe. Então, ela dá um jeito de ficar com o espelho, porque eles não podem ficar com esse espelho. Esse espelho é para ser quebrado logo em seguida, numa cerimônia. Estou me desprendendo dessa tristeza, desse vínculo, que agora, que a minha, né, que eu não pude crescer lá, então minha vida não é lá, minha vida é aqui, vou quebrar o espelho, e é isso. E todas as crianças, obviamente, quebram o espelho por medo, né, porque, não pode ter o espelho, e a Alison não. Ela consegue ficar com o dela, ela acaba prejudicando uma amiga no processo, que ela considerava amiga, mas ela consegue ficar com o espelho dela. Então, toda noite, ela chega, ela olha esse espelho, ela vê o que a mãe tá fazendo, só que só dá pra ver a mãe dela. O resto, as coisas em torno da mãe dela, as coisas à volta da mãe dela, estão sempre embaçadas, como se estivesse fora de foco. Então ela se apega. Aí ela pega um caderno e começa a desenhar as coisas que ela consegue mais ou menos ver à volta da mãe dela, e começa a manter um diário de desenhos sobre a mãe dela, os hábitos da mãe, e ela vai levando isso à medida que ela vai crescendo. E ela faz amizade com mais 3 crianças, além dessa menina que ela meio que prejudicou, a Claire. E ela fica muito mais próxima desses meninos, porque eles moram na mesma cidade que ela, e a Claire acaba não morando na mesma cidade que elas, porque eles espalham as crianças pelas ilhas, eu acho. Eu acho, é ótimo. Parece até que não li o livro. E quando eles crescem, aí quando eles ficam com uns 10 anos, eles passam para uma próxima cidade, que aí eles saem da escola, com uns 14.
Eu não sei agora quantas vezes eles mudam de cidade. Eles mudam umas 3 vezes, então eu acho que é isso. Com uns 14 anos eles mudam de cidade e depois, mais pra frente, eles mudam de novo. Ou não, é um pouco menos, com uns 10 anos, depois com 14, 15 de novo. E nessas mudanças, uma amiga dela acaba morrendo num acidente muito trágico, muito triste. Que ela e essa amiga, na cidade do deserto onde eles vão morar, elas querem ver umas ruínas que eles falam que tem mais pra dentro do deserto. E elas vão. Só que nessa ruína tem uns bichos que são ferozes, horrorosos e matam mesmo sem dó nem piedade. E como essa amiga dela nasceu com algum problema na perna, que não é muito explicado, mas ela anda de muleta. Eu não sei se ela usa 2 muletas ou se ela usa uma só. Isso não me vem, não tô lembrada direito. E como ela não corre, a Alison fala pra ela se esconder, que a Alison ia buscar ajuda, mas quando ela chegou com a ajuda, foi tarde demais. E isso traumatizou muito ela. E entra também num outro assunto triste, pesado, que é que a Alison, ela acaba se envolvendo com substâncias ilícitas. Eu não sei o que pode ou não pode falar no YouTube direito. E isso leva ela pro buraco. Mesmo ela indo pro buraco, ela acaba encontrando religião, né? Que é a igreja que representa a igreja cristã dentro da história. E você pode se alistar, se voluntariar. Obviamente que participar, né? Mesmo não se alistando ou se voluntariando. E ao entrar, né, pra igreja, você pode não só pode entrar mesmo na igreja e participar e ser, acho que voluntário ou alguma coisa assim. Serve a igreja da forma que a Santa Trindade, né, representada no livro, ela escolhe, se manifesta nas pessoas e cada um vai para esse grupo específico ou do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Eu tô rindo, mas é sério, mas é porque é bem engraçado. Da Santa Trindade. Ela e um amigo dela são escolhidos pro mesmo. Mas o terceiro amigo não é. E ele fica muito chateado, ele também meio que se perde. E ele alista no exército, vai embora, acontece uma coisa com ele. Isso deixa ela ainda mais triste. Já a perda da amiga, mais a perda deste amigo. Então ela vai mesmo pras drogas, ela mora na rua um tempo que ela não consegue manter o emprego, então ela acaba morando na rua, ela faz amizade com as meninas na rua e elas começam ela começa a rir, ela rouba, quando eles mudam de cidade para a próxima cidade, ela vai atrás desse cara que apresentou essas substâncias ilícitas para ela. Então ela começa a dever para ele, porque ela está usando muito mais do que ela consegue pagar. E ela tem que arrumar um emprego para pagar ele, então ele começa a ameaçar ela. Eu não lembro mais como é que esse problema se resolve, nessa questão do pagamento da dívida ou não. E isso, ela fica perdida e ela acaba... Não, antes dela mudar de cidade, se não me engano, quando ela ainda tá no deserto, ela encontra Jesus no deserto. Essa cena é uma cena linda. Eu fiquei... Só de lembrar, mas eu já fiquei emocionada. E lendo também fiquei muito emocionada. Que ela percebe, ela sente o amor de Deus e ela fala, não, então eu vou sair dessa mesmo. Ela sai dessa, ela melhora, ela larga esse vício. E o amigo dela, ela descobre que o amigo dela sabia, obviamente que ele sabia, que ele percebia que ela estava mexendo com umas coisas que não devia. Ela também passa por muitas outras questões. Mas a questão principal é ela querer conhecer a mãe, querer dar um jeito de vir pra Terra conhecer a mãe. E ela pesquisa e ela vê que esse assunto é um assunto meio que escondido que eles não podem saber.
Então ela já tá aí nessa outra treta. E no final ela descobre como que ela vai fazer pra vir pra Terra, que é no navio no Jolly Roger, que é o navio do Capitão Gancho. Entramos aí no segundo livro, que é a vinda dela pra Terra, junto com um amigo. Não vou dizer qual. Não vou dizer. Ela e ele vêm pra Terra no Jolly Roger. Eles vão parar em Londres, no meio do rio. Aí eles saem do rio meio perdidos, assim, o que tá acontecendo. Eles correm da polícia, porque, né? E eles encontram pessoas fantasiadas de Terra do Nunca. E eles falam, mas vocês vão pra Terra do Nunca? Aí eles descobrem que, na verdade, é uma peça, uma lenda. Terra do Nunca é como se é uma história para crianças. E eles fazem meio que uma amizade meio forçada com um menino meio maluco que acredita em que todas as lendas são reais, que ele faz parte de uma organização que acredita que as lendas são reais. Então ele tinha vigilância no lago, vigilância, sei lá, pela cidade. Ele tem tipo um Jarvis do Homem de Ferro que auxilia ele, uma inteligência artificial que auxilia ele. A inteligência toda é também um personagem bem legal. Eles acabam descobrindo, mesmo com as imagens embaçadas, eles acabam descobrindo onde a mãe da Alison mora. E ela vai e se muda para essa cidade. Esse menino arruma dinheiro para eles e eles acabam indo para essa cidade atrás da mãe. E ela fica, como é que eu vou fazer para me aproximar da minha mãe? Chegando pra ela, fala assim, aqui, querido, tudo bom? Eu sou a filha que você não quis. Olha que loucura. Mas ela sempre achou que a mãe ia gostar dela, porque ela via a mãe, todo aniversário da Alison, ela olhava pro espelho e via a mãe chorando. E ela viu que a mãe, depois de um tempo, se arrependeu do que fez. E nesse segundo livro você tem capítulos da Alison conhecendo a mãe e da mãe na época em que aconteceu tudo. Então você vê o lado da mãe também, não só o lado da Alison. E a mãe dela era uma adolescente normal. Assim, né? Uma adolescente normal que gostava de ler. Só que o pai e a mãe, o pai principalmente, era muito... Eu acho que eles não são católicos, mas são cristãos. Então ele era um cristão muito, muito ferrenho, assim, muito, até um pouco, né, ferrenho demais. E a mãe da Alison, né, se revolta, aquela revolta de adolescente, arranja uma namorada, e ela engravida esse namorado, aí dá problema, assim, o namorado não quer, e ela fica chateada e acaba não querendo seguir em frente com a gravidez, e se arrepende. Então, aí com essa amizade que ela faz com a mãe não sabe quem ela é, obviamente. Ela só acha que é uma moça que foi trabalhar no jornal onde ela trabalhava. Elas começam uma amizade, elas chegam a ter discussões, né, brigas, porque parecia que a mãe não queria deixar ela entrar muito, ser muito amiga, não queria ter muita intimidade, ela se afastava muito. E isso traz conflitos para a história muito legais. Só que o tempo dela aqui na Terra está contado, porque o Jolly Roger começa a crescer dentro da garrafa. E quando ele crescer dentro da garrafa, quebrar a garrafa, eles têm que voltar pra Terra do Nunca. E esse menino doidinho que tem o Jarvis, ele fala pra eles, eu só vou te ajudar vocês se eu puder voltar com vocês. E agora eu não lembro. O que acontece, na verdade? Se ele volta, eu acho que ele volta, né? Com eles. Não sei. Eu só sei que aí a corrida quanto tempo começa e acaba, eles obviamente voltam pra Terra do Nunca, a Alison. E a Alison deixa uma carta pra mãe, explicando quem ela é de verdade. Aí depois a gente tem uma cena pós-fácil, prefácio. Pós-fácil ou prefácio? Epílogo. Um epílogo de depois de anos, tanto a mãe que ficou na Terra, quanto a Alison na Terra do Nunca. Que vocês têm que ler pra saber. Que
Essa duologia é incrível. É só uma duologia, não é um esquema de pirâmide imenso. Vale muito a pena. Eu recomendo demais, demais, demais. Eu amei essa história. E esse vídeo é isso aí. Até o próximo.